Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Como vocês puderam analisar, o meu plano de ensino ele vai estar sendo quinzenal e como que ele vai estar funcionando. Eu vou estar postando um PDF com o assunto que a gente vai estar trabalhando naquela quinzena, e na semana seguinte eu vou estar postando um vídeo, um material de apoio para o estudo, ok? A gente viu sobre o equilíbrio homogêneo e heterogêneo. Na verdade, ele estava num dos assuntos que a gente colocou. Eu passei uma pincelada bem por cima. E o que eu vou estar fazendo? Vamos um pouquinho mais a fundo, ok? Aqui, equilíbrio homogêneo e heterogêneo. A gente já sabe o que são essas fases, a gente já viu no primeiro ano, então, tecnicamente, eu não preciso estar me aprofundando nisso. Mas o que é o equilíbrio homogêneo numa reação, num estado de equilíbrio, né? Ele ocorre quando todos os produtos e reagentes eles estejam na mesma fase. Isso quando a gente não consegue distinguir, ok? Isso pode acontecer em sistemas gasosos, principalmente em sistemas gasosos. Um exemplo aqui eu coloquei do hidrogênio e o iodo. Eu coloquei os numerozinhos em cima para ter uma base, porque aqui embaixo, como vocês podem ver, eu fiz uma explicação de como estar fazendo essa questão. Tanto que as imagens desse caderno eu vou estar fazendo em PDF para vocês, ok? Então, quem quiser acompanhar ou copiar para o seu caderno, eu vou estar disponibilizando. Aí, assim, aqui a gente tem hidrogênio, mas aí vem a pergunta, mas prof, o que é esses números 2? Por que ele tá maior? Um conselhinho que eu gosto de dar, sempre anotar o que é isso, para não surgir a dúvida, ok? Aqui. Produto, aqui o nosso númerozinho. Esse daqui, ele é o índice, que indica índice da quantidade de átomos. Índice quando a gente fala desse número maior, né? Esse número maior aqui, do que a gente tá falando? Então, a gente vai estar falando do coeficiente. Agora, assim, é o coeficiente da quantidade de moléculas da substância. Ok, tá aqui meu post-it, então eu tenho uma ideia. Aí, como a gente faz para resolver? Aqui a gente pode analisar que a gente tem duas moléculas de cada substância, 1 e 2. A gente tem aqui, o que é isso? É o nosso índice de quantidade de átomos de cada elemento. Então, a gente tem o nosso átomo aqui. Aqui eu coloquei molécula, né? Mas aqui, ó, dois átomos de cada substância em 1 e 2. Que passam ao outro lado, sendo a quantidade da molécula do produto, no produto. Então, aqui. O que acontece? A gente tem 2 e 2. Simplesmente 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Ok? Então, a gente simplesmente passa HI para o outro lado. Aqui, ele estava como o nosso índice. Para cá, ele passa como o nosso coeficiente da molécula. Ok? Isso daqui forma o quê? Ele vai formar o hidróxido de iodo gasoso, ok? Aqui eu tenho um exemplo para a gente resolver junto. Adoro esses post-its. Aqui nós temos uma substância, aqui nós temos o nitrogênio e temos o hidrogênio, ambos gasoso, né? E como que a gente vai fazer para resolver essa nossa formulazinha? E agora? 2, né? Automaticamente a gente tem o nosso 2 vezes 1, 2
2 nitrogênio. Vou fazer de caneta que fica mais visível. 2 nitrogênio. Aqui, como que nós vamos fazer no hidrogênio? Quantos hidrogênios a gente tem? O hidrogênio aqui também, 2. Porém, aqui a gente não vai multiplicar por esse 3. Ele também passa a ser 2, porque, ó, 2, NH, NH, e agora? A gente tem o nosso 3 aqui, a gente tem o nosso coeficiente. E ele vai passar para o outro lado da reação como um índice. Então, dessa forma, a gente diz aqui que o nosso composto, esse daqui é... Ai, não lembro o nome desse composto aqui, tá, gente? Mas se eu não me engano, é hidróxido de nitrogênio, alguma coisa do tipo. Entenderam? Aqui, o nosso 2zinho e o nosso 2zinho passa para esse lado como ele sai de índice para coeficiente. Nós estamos dizendo que nessa composição, a gente tem duas moléculas de nitrogênio e hidrogênio, e que dentro dessas moléculas, dessa molécula de hidrogênio, a gente tem a quantidade de 3 átomos de hidrogênio, ok? Não é muito difícil, né? Quando a gente vai falar esse equilíbrio homogêneo, ambos aqui serão gasoso. Por quê? Porque eles vão permanecer iguais, né? E agora, na questão do equilíbrio heterogêneo, eles vão apresentar reagente e produto em fases diferentes. Em geral, são substâncias sólidas e gasosas. Eu coloquei o exemplo aqui. Para o nosso primeiro exemplo, a gente vai falar do carbono e do oxigênio. Um está no estado sólido, outro está no estado gasoso. E o que a gente vai fazer? Como vamos transformar? Deixa eu arrumar aqui. A gente tem um carbono, ok? Temos um carbono, porém aqui a gente tem 2 oxigênio. E agora? 2 vezes a gente vai passar o nosso produto, o nosso índice como coeficiente, como já mencionado. Então, 2, nosso coeficiente 2. 2 o quê? A gente não tá somando oxigênio mais o carbono, então 2 carbono, oxigênio. E agora, sólido ou gasoso? A gente vai estar, como a gente tem mais oxigênio no gasoso, é o que vai definir a nossa função aqui, a nossa equação, ok? O exemplo 2, a gente vai estar falando de ferro com oxigênio no estado sólido, mas carbono e oxigênio no estado gasoso, perfeito? E como a gente vai resolver isso? É bem mais complicado, né? Tá complicando. A gente não tem 2 aqui como índice, ele passa para cá como coeficiente. Então, temos 2 Fe, 2 ferro. Como a gente tem mais funções, a gente vai fazer um pouquinho de cada vez. Nós temos 2 ferro. Aqui a gente não tem o índice de oxigênio de O. O índice de 3 unidades, de 3 átomos. E agora, como que a gente vai fazer para passar para o outro lado? Até porque a gente tem outro oxigênio aqui, não? E agora, pensando. Aqui, ele vai permanecer o nosso oxigênio no estado sólido. Então, 2FeO. Tá indicando essa nossa primeira equação. Isso daqui a gente vai definir no estado sólido ou no estado gasoso? A gente apenas está falando do estado sólido, então ele permanecerá neste caso como sólido. Mas
Agora, a gente vai fazer essa equaçãozinha. É estado, estamos falando do estado gasoso agora. CO vai ficar como? Aqui a gente tem 2 ferro com oxigênio, que a gente tirou daqui. Índice passou como coeficiente, FeO. Porém, aqui também tem um oxigênio, então a gente tem que fazer essa ligação de oxigênio em fases, ok? Aqui, nós vamos ter o quê? Quantos oxigênios sobrou aqui do estado sólido? Aqui, vamos lá. Carbono permanece o mesmo, aqui ele não tem nenhum coeficiente, ele não tem nenhum índice pra gente passar como coeficiente, que seria, no caso, 1. Então, mantém o carbono, mantém o nosso oxigênio, porém, não sobrou 2 oxigênios aqui. Então, esse oxigênio que sobrou aqui, a gente vai estar passando para cá. E agora, estado sólido, gasoso, como que vai ficar? Ele não vai alterar, ele vai permanecer o nosso estado gasoso, ok? Vamos lá, de novo. Índice passa como coeficiente. A gente soma o ferro, porque aqui, né, o nosso 2, ele soma e ficou só FeO. O3, né? Então, FO3, a gente vai fazer FeO aqui no estado sólido, mais o nosso carbono, que a gente vai estar somando esse daqui. Aqui é o certo, a gente colocaria 1 aqui, né? Porque estamos tirando 1. Porém, 1 não se identifica ali, então fica mais fácil 2. Então, O sólido mais CO2, que é o que sobrou da nossa equaçãozinha de equilíbrio heterogêneo. Então, continuando nossa atividade aqui, agora eu fiz a questão 1, ela pede para a gente identificar quais os equilíbrios representados a seguir, se são homogêneos e se são heterogêneos. A questão aqui eu dei uma alteradinha. Como vocês viram, a gente não tem as respostas, qual a reação que dá. Isso daqui a gente vai fazer junto e eu vou auxiliar vocês na questão B por conta de é um detalhezinho que acaba acontecendo aqui, ok? Como que a gente vai fazer? Aqui, vamos sempre usar a nossa colinha, digamos assim. Aqui nós temos um coeficiente, então ele vai passar para o outro lado como índice. Então, teremos um ferro 2. E a gente tem mais um elemento que ele está que nem isso daqui. A gente tem um oxigênio desse lado. Pode ver que o oxigênio, ele não está acompanhado de nenhum índice. Então, ele passa para cá também com o nosso 3 sendo o índice. Ele, O3. Entenderam? O nosso ferro está apenas com índice, com um coeficiente. Ele não está com o índice aqui embaixo para a gente estar alterando para cá. O que vai acontecer? A mesma coisa vai acontecer com o oxigênio, porque ele também está sozinho, ele só tem o coeficiente, ele não tem o índice, então ele passa para cá, sendo um índice. A gente está trabalhando com um sólido e um gasoso. E como que vai ficar isso? E agora? O que ganha? Como a gente começou com o nosso ferro, ele vai continuar sendo sólido. Mas, agora, o que sobrou foi o 3H2 e ele vai permanecer da forma que ele tá por conta de obter um índice e já um coeficiente. Então, 3H2 gasoso, ok? Aí, agora, a questão vocês é que decidem se vai ser homogêneo ou se vai ser heterogêneo, ok? Aqui na B, a gente está falando de uns compostos bem diferentes. A gente tem hidrogênio, temos cloro na aquosa e também temos o potássio, o oxigênio e o hidrogênio também aquoso. Se analisarmos nenhum dos dois, eles possuem índice ou coeficiente. Então, como a gente vai estar fazendo, prof? Simples, a gente não tem um sinal de soma.
Ambos são aquosos. O que é uma solução aquosa? É uma substância na qual uma substância dissolvida em água. Legal, ela é dissolvida em água. Então, como que a gente vai fazer? Isso já parece ser bem legal. Ambas são dissolvidas em água. Então, a gente já tem uma resposta para isso. Vamos começar com o nosso hidrogênio. Nós temos um hidrogênio aqui e também temos um hidrogênio aqui. O que faz a gente ter H2. Então, 1, 2. Aquosa não é uma solução que é dissolvida em água, então a gente sabe que aqui a gente tem uma água. E qual a formulazinha da água? H2O. A gente elimina o A. Morreu esse, morreu esse, morreu esse. O que sobrou? Cloro e o potássio. Então, teremos mais... Ah, esse daqui é o quê? Agora, vamos aqui. Mais o nosso KCl. Não é isso? E agora, como que nós vamos ter a nossa solução? Aqui H2O, ele não é líquido. Ok, então, ele é líquido. Qual a diferença do líquido e do aquoso agora? O líquido, ele é um estado da matéria, ele não tem uma forma fixa. Enquanto o aquoso, ele é uma mistura, ele é uma solução dissolvida em água. Então, ele vai ser um produto para ser dissolvido em água, ok? Então, aqui nesse caso, a gente já tem a água, agora a gente precisa do nosso produto para ser dissolvido em água. Então, nós teremos o nosso KCl, ele vai ser um produto aquoso, ok? E aqui na nossa última, essa também é bem longuinha, pelo visto, né? Como que a gente vai resolver essa? Agora vamos pensar um pouquinho. Bem simples também. A gente tem, eu vou começar daqui, né? Vamos começar sempre do início. Aqui a gente não tem um índice que passa para cá como coeficiente. Então, temos um 2H, ok? 2H. Qual outro aqui que a gente, qual outro índice? Vamos corrigir. Ai, a câmera ficou ruim. Qual outro índice que a gente tem aqui que igual ao 2? A gente não tem o cloro. Então, o cloro vai passar para cá. Este e este são semelhantes. 2HCl. Até aqui, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo arrumar minha câmera. Foi. 2HCl. Por que 2HCl? Porque nós temos um índice aqui de 2 e outro índice aqui. Então, a gente une esses dois. Então, esses dois morreu na nossa fórmula agora. E isso vai ser aquoso? Vai ser aquoso. Ambos são aquosos. E a gente não tem nenhuma formulação de H2O. Ou analisando aqui, se pode formar um H2O. Ok? Então, a gente vai passar para resolver o resto, né? A gente não tem o bário, sobrou o bário. E sobrou o nosso... Ai, fugiu do S aqui. Sulfato, né? Não, sulfato é a fórmula assim, é um enxofre. A gente tem o enxofre e o oxigênio. Então, ele vai passar aqui sendo o bário simples, ele não tem nem aqui nem aqui. A gente já fez a soma de 2. E o nosso SO4. SO4. Ah, mas por que, prof, esse 4 ele não passa pra frente como nos outros? Porque a gente já fez a soma aqui de ambas soluções. A gente vai fazer só os semelhantes. Então, a gente vai fechar isso. E agora, esse nosso resultadinho final aqui do bário com o nosso enxofre e o nosso oxigênio, a gente tem o quê? Uma solução sólida. Porque se analisarmos todos os materiais aqui que a gente está usando, a grande maioria é sólido, reagindo, fica assim. Agora é com vocês falar se questão A, B ou C é homogêneo, heterogêneo ou homogêneo, heterogêneo, e é isso. Agora vamos dar uma revisadinha para vocês saberem o que é homogêneo.
Homogêneo é quando o produto e o reagente estão na mesma fase. E o que é o heterogêneo? É quando eles estão em fases diferentes, ok? Ou será homogêneo, gasoso, gasoso, sólido, sólido, líquido, líquido, aquoso ou aquoso. Heterogêneo pode ser sólido, líquido, líquido, aquoso, gasoso, sólido e assim por diante. São vários. Essa eu deixo com vocês, ok?